Ela pegou o bolo de casamento de 2 andares e jogou na cabeça da sogra, na frente de 300 convidados. O que aconteceu nos bastidores que ninguém viu foi ainda pior. E o que o noivo milionário fez quando descobriu a verdade deixou todos sem palavras. Esta história de vingança e justiça vai te deixar sem fôlego até o último segundo. Mas para entender como tudo chegou a esse momento de pura destruição, a gente precisa voltar alguns meses no tempo. Porque essa história não começou com um bolo voando pelo ar. Ela começou com um sorriso falso e um aperto de mão gelado em uma noite de setembro. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. Marcus Wellington tinha tudo o que um homem de 32 anos poderia querer. Ele era dono de uma empresa de tecnologia que valia milhões, morava em um apartamento luxuoso em Manhattan e dirigia carros que a maioria das pessoas só via em revistas. Mas o que realmente definia Marcus não era o dinheiro. Era o coração. Um coração que batia forte toda vez que ele olhava para a mãe dele, Helena. Helena Wellington tinha 60 anos e mãos marcadas por décadas de trabalho duro. Ela passou a vida inteira costurando roupas para fora, trabalhando 16 horas por dia para criar o filho sozinha depois que o marido as abandonou quando Marcus tinha apenas 3 anos. Ela nunca reclamou. Nunca chorou na frente do menino. Ela apenas trabalhava, sorria e dizia: "Um dia, meu filho, você vai ter tudo o que eu não tive." E Marcus teve. Ele estudou com bolsas, trabalhou de dia e estudou de noite, e construiu um império do zero. E a primeira coisa que ele fez quando o dinheiro começou a entrar? Comprou uma casa linda para a mãe e disse: "Agora é hora de você descansar, mãe. Você merece." Helena se aposentou, mas nunca parou de ser quem ela era. Uma mulher simples, de fé, que usava vestidos floridos e adorava fazer bolo de cenoura para o filho todo domingo. Ela não ligava para marcas de luxo ou eventos sociais. Ela só queria ver Marcus feliz. E foi em um desses eventos sociais que Marcus conheceu Verônica Sinclair. A gala beneficente estava acontecendo em um dos hotéis mais chiques de Nova York. Marcus estava lá porque sua empresa era patrocinadora. Ele circulava pelo salão, cumprimentando pessoas, quando a viu. Verônica estava parada ao lado de uma coluna de mármore, usando um vestido vermelho que parecia ter sido pintado no corpo dela. Cabelos negros perfeitamente escovados caindo pelas costas. Maquiagem impecável. Postura de quem sabia exatamente o efeito que causava. Ela sorriu para ele. Marcus se aproximou. E naquela noite, ele se apaixonou. Verônica era tudo o que Marcus achava que queria. Ela era sofisticada, sabia conversar sobre arte, negócios e política internacional. Ela frequentava os mesmos círculos que ele, conhecia as pessoas certas e tinha aquele jeito de fazer Marcus se sentir importante. Ele não sabia que tudo aquilo era calculado, que cada sorriso, cada toque no braço dele, cada palavra carinhosa tinha sido ensaiada. Verônica Sinclair não estava procurando amor. Ela estava procurando um cheque em branco. Depois de 3 semanas de encontros intensos, Marcus levou Verônica para conhecer a mãe. Foi um domingo à tarde, na casa de Helena. A mesa estava posta com simplicidade, toalha de crochê que Helena tinha feito, pratos brancos simples e o famoso bolo de cenoura no centro. Verônica entrou na casa e Marcus viu o brilho nos olhos dela. Mas não era um brilho de encantamento. Era um brilho de avaliação. Como se ela estivesse calculando o valor de cada objeto ali dentro. Ou melhor, a falta de valor. Helena recebeu Verônica com um abraço caloroso. "Seja bem-vinda, querida. Marcus falou tanto de você." Verônica retribuiu o abraço, mas seu corpo estava tenso. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Obrigada, Dona Helena. Sua casa é aconchegante." Marcus não percebeu o tom. Mas Helena percebeu. Aquela palavra, aconchegante, tinha sido dita com um leve toque de desdém. Como se fosse um código para pequena e sem estilo. Eles se sentaram à mesa. Marcus estava radiante, falando sobre o trabalho, fazendo piadas, tentando deixar todo mundo à vontade. Helena servia o almoço que tinha preparado com tanto carinho. Arroz, feijão, bife acebolado, salada. Comida simples, mas feita com amor. Verônica comeu pouco. Mexia a comida no prato com o garfo. Fazia cara de quem estava se esforçando para ser educada. Quando Helena ofereceu uma segunda porção, ela disse: "Não, obrigada."
Estou de dieta. Marcos riu. Ah, amor, você não precisa de dieta. Come um pouco mais, a comida da minha mãe é a melhor do mundo. Verônica forçou um sorriso. Tenho certeza que é, querido. Depois do almoço, Marcos foi ao banheiro. E foi naquele momento que tudo mudou. Helena estava lavando a louça na pia quando Verônica se aproximou. A máscara caiu por exatos 15 segundos. Verônica olhou para Helena com frieza absoluta e disse em voz baixa: Você sabe que ele merece alguém melhor do que isso aqui, né? Helena parou de lavar o prato. Virou-se lentamente. Como é que você disse? Verônica já tinha voltado a sorrir. Eu disse que a comida estava deliciosa. Dona Helena. Obrigada pelo almoço. Marcos voltou naquele exato momento. Tudo bem aqui? Tudo ótimo. Verônica respondeu, colocando a mão no braço de Marcos. Sua mãe é um amor. Helena ficou parada, segurando o prato molhado, sentindo um frio na espinha. Ela tinha acabado de ver algo que não conseguia nomear. Algo escuro. Algo perigoso. Mas quando ela olhou para o filho, ele estava sorrindo para Verônica como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E Helena pensou, será que eu estou imaginando coisas? Será que é só ciúme de mãe? Ela decidiu não falar nada. Ainda não. Mas Verônica já tinha começado seu jogo. E as regras eram simples. Destruir Helena aos poucos, sem deixar rastros, até que ela fosse apenas uma sombra na vida de Marcos. E então, quando o casamento estivesse garantido e o dinheiro assegurado, ela terminaria o serviço. Nos meses seguintes, Verônica se tornou presença constante na vida de Marcos. Eles jantavam juntos quase todas as noites. Viajavam nos fins de semana. Postavam fotos perfeitas nas redes sociais. E a cada semana que passava, Marcos se afastava um pouco mais da mãe. Não era a culpa dele. Verônica era sutil. Amor, sua mãe não gostaria de ir naquele restaurante francês, é muito sofisticado para ela. Vamos só nós dois. Ou, querido, aquele evento é black tie. Sua mãe vai se sentir desconfortável. Melhor não convidá-la. E Marcos, cego de paixão, concordava. Achava que estava protegendo a mãe de situações constrangedoras. Ele não via que estava, na verdade, isolando ela. Helena sentia a distância crescendo. As ligações ficaram mais raras. Os almoços de domingo começaram a ser cancelados. E sempre tinha uma desculpa. Até que uma noite, 6 meses depois daquele primeiro almoço, Marcos ligou para Helena com uma notícia. Ele estava ofegante de felicidade. Mãe, eu pedi ela em casamento. Verônica disse sim. A gente vai casar. Helena segurou o telefone com força. Seu coração estava pesado, mas a voz do filho estava tão cheia de alegria que ela não conseguiu estragar aquele momento. Parabéns, meu filho. Que Deus abençoe vocês. Quando desligou o telefone, Helena se sentou no sofá da sala e pela primeira vez em muitos anos, ela chorou. Os preparativos do casamento começaram imediatamente. Verônica queria que tudo fosse perfeito. Ou melhor, ela queria que tudo fosse caro. Muito caro. Marcos não ligava para dinheiro quando se tratava de fazer Verônica feliz. Ele contratou os melhores fornecedores de Nova York. O vestido de noiva custou $40.000. As flores seriam importadas da Holanda. O local escolhido foi o Grand Plaza Hotel, um dos mais luxuosos da cidade, com capacidade para 300 convidados. E foi exatamente nos preparativos que a verdadeira Verônica começou a aparecer com mais frequência. Mas sempre quando Marcos não estava por perto. A primeira grande humilhação aconteceu na boutique de vestidos. Helena tinha sido convidada para escolher o vestido de madrinha. Ela ficou feliz com o convite, pensando que talvez tivesse julgado Verônica mal. Talvez a menina fosse realmente boa e ela, Helena, estivesse sendo uma sogra difícil. Elas marcaram de se encontrar em uma boutique chique em Manhattan. Helena chegou primeiro, usando um vestido simples de algodão florido e uma bolsa que ela mesma tinha costurado anos atrás. Ela se sentiu deslocada no meio daquela loja toda espelhada, com lustres de cristal e vendedoras que pareciam modelos de revista. Verônica chegou 15 minutos atrasada, acompanhada de 2 amigas. Ela entrou falando alto no celular, rindo de alguma piada particular. Quando viu Helena,
acenou rapidamente e continuou na ligação por mais 5 minutos enquanto Helena esperava de pé, sem saber o que fazer. Finalmente, Verônica desligou. Oi, dona Helena. Desculpa o atraso. Vamos começar? A vendedora trouxe vários vestidos para Helena experimentar. Eram todos lindos, mas caros. Helena olhava as etiquetas discretamente e seu coração apertava. $1.000. 1.500. 2.000. Não precisa olhar o preço, dona Helena, disse Verônica com um sorriso que não chegava aos olhos. Marcos vai pagar tudo. Ele quer que a mãe dele esteja linda no casamento dele. As amigas de Verônica riram baixinho. Helena não entendeu a piada, mas sentiu que era sobre ela. Helena experimentou um vestido azul marinho, elegante e simples. Ela achou bonito. Saiu do provador e perguntou: o que vocês acham? Verônica observou de cima a baixo. Fez uma careta. Não sei. Não está muito, como eu posso dizer, antiquado. As amigas concordaram. Ficou meio anos 80, disse uma delas. Helena sentiu o rosto esquentar. Sim, posso tentar outro. Ela experimentou mais 4 vestidos. E a cada vez que saía do provador, Verônica encontrava algo para criticar. Esse está muito apertado. Esse está muito largo. Essa cor não combina com você. Esse tecido é muito simples. Depois de 1 hora, Helena estava exausta e humilhada. Ela escolheu o vestido que Verônica provou com esse até que serve dito com desdém. Quando foram pagar, a vendedora disse, são $1.800. Helena piscou. Eu posso pagar parcelado? Verônica suspirou alto. Não, dona Helena. Eu já disse. Marcos vai pagar. É presente dele para a senhora. Mas o tom de voz dela deixava claro. Você é um peso para o meu noivo. No caminho de volta para casa, Helena tentou ligar para Marcos. Ela queria contar sobre experiência, sobre como se sentiu mal, sobre como Verônica tinha sido cruel. Mas quando Marcos atendeu, ela ouviu a voz de Verônica ao fundo, rindo de alguma coisa. Mãe! Como foi a escolha do vestido? Helena respirou fundo. Foi bom, filho. Escolhi um vestido bonito. Que ótimo! Verônica me disse que ia cuidar direitinho da senhora. Ela é incrível, né, mãe? Helena fechou os olhos. Filho. Ela é incrível. As semanas seguintes foram um pesadelo silencioso. Verônica começou a sabotar Helena de formas cada vez mais cruéis. Ela cancelou a costureira que Helena tinha indicado para fazer os ajustes do vestido, dizendo que não tinha experiência suficiente para um casamento desse nível. Contratou outra, caríssima, que tratou Helena com desprezo. Em um jantar de família na casa de Marcos, Verônica acidentalmente derrubou uma taça de vinho tinto no vestido favorito de Helena, aquele que ela tinha usado no aniversário de 50 anos. O vestido ficou manchado permanentemente. Ai, meu Deus, dona Helena, me desculpa. Verônica disse, mas Helena viu o brilho de satisfação nos olhos dela. Marcos correu para ajudar. Mãe, não se preocupa. A gente compra outro vestido para a senhora. Mas não era sobre o vestido. Era sobre o desrespeito. E Marcos não via. A pior parte era que Verônica sempre agia sozinha com Helena. Quando Marcos estava por perto, ela era a noiva perfeita. Educada, carinhosa, atenciosa. Ela pegava a mão de Marcos e dizia coisas como: amor, sua mãe é tão especial. Você tem tanta sorte de ter ela. E Marcos derretia. Ele olhava para Verônica como se ela fosse um anjo. Um dia, Helena reuniu coragem. Ela foi até o apartamento de Marcos sem avisar. Precisava falar com o filho sozinha, sem Verônica por perto. Marcos atendeu a porta de moletom, surpreso. Mãe! Que surpresa! Entra! Helena entrou. O apartamento estava impecável, moderno, cheio de objetos de decoração caros. Ela se sentou no sofá de couro e respirou fundo. Filho, eu preciso conversar com você sobre Verônica. Marcos se sentou ao lado dela, já com uma expressão defensiva. Mãe, de novo? Eu pensei que a gente já tinha superado isso. Filho, me escuta. Eu sei que você ama ela.
Mas tem algo nela que não está certo. Ela não me trata bem quando você não está por perto. Marcos suspirou. Mãe, a senhora está imaginando coisas. Verônica te adora. Ela vive falando bem da senhora para mim. Marcos, eu não estou inventando. Ela faz comentários maldosos. Ela me humilha. A porta do apartamento se abriu. Verônica entrou carregando sacolas de compras, rindo de algo no celular. Quando viu Helena, seu rosto mudou instantaneamente. Os olhos ficaram vermelhos. As lágrimas começaram a cair. Marcos! Ela disse com a voz trêmula. Sua mãe está aqui de novo tentando nos separar? Helena ficou boquiaberta. Eu não estou tentando. Marcos se levantou, dividido entre as duas mulheres. Mãe, pelo amor de Deus. A senhora vem aqui, na casa da gente, sem avisar, para falar mal da minha noiva? Filho, não é isso. Eu só quero que você veja. Eu vejo, mãe. Eu vejo que a senhora não aceita minha felicidade. Marcos estava irritado agora. Algo raro nele. Verônica tem sido nada além de perfeita. Ela te respeita, te inclui em tudo, e a senhora só sabe criticar. Verônica chorava no canto, abraçada a si mesma como uma vítima. Mas quando Marcos virou de costas para consolar a noiva, ela olhou para Helena e sorriu. Foi um sorriso rápido, vitorioso, diabólico. Um sorriso que dizia: eu ganhei. Helena saiu do apartamento com o coração partido. Ela percebeu naquele momento que tinha perdido o filho. Verônica tinha conseguido. Ela tinha colocado Marcos contra a própria mãe. E o pior ainda estava por vir. Porque Verônica não estava satisfeita em apenas afastar Helena. Ela queria destruí-la completamente. E ela tinha um plano para o dia do casamento. Um plano que envolveria um bolo de 2 andares e 300 testemunhas. Os 2 meses seguintes antes do casamento foram os piores da vida de Helena. Ela mal via o filho. As ligações ficaram raras e frias. Marcos estava completamente absorvido pelos preparativos do casamento e pela vida com Verônica. Helena tentou se ocupar. Voltou a costurar, mesmo aposentada, só para manter a mente ocupada. Fazia roupas para doar, bordava toalhas, qualquer coisa para não pensar na dor que sentia no peito toda vez que lembrava do olhar acusatório do filho naquele dia no apartamento. Mas a verdadeira tortura era quando Marcos insistia que ela participasse de algo relacionado ao casamento. Porque isso significava estar perto de Verônica. A prova do cardápio foi um desses momentos. O restaurante escolhido para degustação era um lugar minimalista e elegante, daqueles que servem porções minúsculas em pratos gigantes. Helena chegou pontualmente, vestindo um conjunto que tinha comprado especialmente para a ocasião. Nada muito caro, mas decente. Marcos e Verônica já estavam lá, sentados em uma mesa junto com o organizador do evento, um homem magro de óculos redondos que gesticulava muito ao falar. Mãe! Marcos se levantou para abraçá-la. Ele parecia genuinamente feliz em vê-la. Que bom que a senhora veio. A gente vai provar as opções de menu hoje. Verônica sorriu. Aquele sorriso ensaiado. Oi, dona Helena. Senta aqui do meu lado. Helena se sentou, desconfortável. O organizador explicou que eles provariam 5 entradas, 3 pratos principais e 4 sobremesas. Tudo preparado pelo chefe premiado do hotel. As entradas começaram a chegar. Coisas que Helena nunca tinha visto na vida. Carpaccio de polvo. Tartar de salmão com caviar. Risoto de açafrão com lascas de ouro. Marcos estava empolgado, comentando sobre cada prato. Mãe, prova esse aqui. É incrível. Helena experimentou tudo educadamente, mas a verdade é que ela estava intimidada. Aquela comida era tão diferente de tudo que ela conhecia. E as porções eram tão pequenas que ela ficou com fome. Foi na sobremesa que Verônica atacou. Trouxeram 4 mini bolos para degustação. Chocolate belga. Red Velvet. Pistache. Caramelo salgado. O organizador explicou cada um detalhadamente. E qual a senhora prefere, dona Helena? Verônica perguntou, observando-a com aqueles olhos frios. Helena tinha provado todos. Honestamente, ela achou todos bons, mas nenhum chegava perto do bolo de cenoura que ela fazia.
Todos estão gostosos, ela respondeu diplomaticamente. Mas qual é o seu favorito? Verônica insistiu. O de chocolate, acho. Verônica trocou um olhar com o organizador e riu. Claro, o mais básico. Marcos não percebeu o tom. Ele estava ocupado conversando com o organizador sobre a decoração da mesa de doces. Verônica se inclinou para Helena e sussurrou. Aposto que a senhora gostaria era de ter bolo de cenoura no casamento, né? Aquele bolinho caseiro que a senhora faz. O tom era de puro deboche. Helena sentiu as bochechas queimarem. Não respondeu. Mas esse é um casamento de alto nível, dona Helena. A gente não pode servir bolo de caixinha para nossos convidados. Verônica continuou, ainda sussurrando. A senhora entende, né? Helena engoliu a humilhação em seco. Ela queria levantar e sair dali. Mas ficou. Por Marcos. Quando a degustação terminou, Marcos pegou a mão da mãe. Mãe, obrigado por vir hoje. Significa muito para mim ter a senhora aqui. Helena forçou um sorriso. Sempre, filho. No estacionamento, antes de entrar no carro, Helena viu Verônica se despedindo do organizador. A noiva estava ao telefone, e Helena, sem querer, ouviu parte da conversa. Sim, eu quero bolo de 2 andares, nada muito exagerado. Não precisa colocar o nome dela em nenhum lugar. É o meu casamento, não o dela. Helena congelou. Ela estava falando sobre ela? Ou sobre outra pessoa? Mas antes que pudesse processar aquilo, Verônica desligou o telefone e se virou, quase esbarrando em Helena. Ai, dona Helena, ainda está aqui? O tom era de irritação mal disfarçada. Eu estava indo embora. Que bom. Quer dizer, que bom que a senhora veio hoje. Foi educativo. Verônica sorriu e passou por ela, deixando um rastro de perfume caro. Helena entrou no carro e dirigiu para casa com as mãos tremendo no volante. Naquela noite, a melhor amiga de Helena, Conceição, foi visitá-la. Elas eram amigas desde os tempos de escola, quando ainda eram crianças no interior. Conceição tinha vindo morar em Nova York alguns anos depois de Helena e elas mantinham contato constante. Helena, você está com uma cara péssima, Conceição disse assim que entrou. O que está acontecendo? E Helena desabou. Contou tudo. Cada humilhação. Cada comentário maldoso. Cada momento em que se sentiu pequena e desprezada. Conceição ouviu em silêncio, a raiva crescendo em seus olhos. Quando Helena terminou, ela disse, essa menina precisa ser desmascarada. Mas como? Marcos não acredita em mim. Ela é esperta demais. Então a gente vai ser mais esperta ainda. Conceição pegou o celular. Eu tenho um conhecido que é investigador particular. Ele trabalha com casos de divórcio, esse tipo de coisa. Vamos descobrir quem é essa Verônica de verdade. Helena hesitou. Isso não é invasão de privacidade? Helena, pelo amor de Deus. A mulher está destruindo você e você está preocupada com privacidade? Acorda! Se ela não tem nada a esconder, a investigação não vai achar nada. Mas se ela tem... Helena pensou no sorriso vitorioso de Verônica, nos sussurros maldosos, na forma como ela manipulava Marcos. Está bem, ela disse finalmente. Mas não podemos contar para o Marcos. Ainda não. Deixa comigo. Conceição fez a ligação na mesma noite. O investigador, um homem chamado Roberto, aceitou o caso. Ele pediu 2 semanas para fazer uma investigação preliminar. Enquanto isso, os preparativos do casamento continuavam. E Verônica continuava suas torturas psicológicas. Ela convenceu Marcos a reduzir o número de convidados de Helena para apenas 5 pessoas. Amor, a lista está muito grande. A gente precisa cortar alguns nomes. E sinceramente, quantos amigos sua mãe tem que realmente se encaixam no nosso casamento? Marcos, querendo agradar a noiva, concordou. Quando contou para Helena, ela sentiu mais uma facada. Seus amigos, pessoas que a conheciam há décadas, que tinham ajudado a criar Marcos, não eram bons o suficiente para o casamento do filho dela. Verônica também espalhou rumores entre os fornecedores. Ela dizia que Helena estava confusa e esquecida e que ninguém deveria seguir ordens dela.
Uma vez, a florista ligou para Helena para confirmar um detalhe e Verônica apareceu, dizendo: desculpa, ela não está bem da cabeça ultimamente. Só fala comigo, ok? Helena descobriu isso por acaso, quando a maquiadora comentou: sua nora me disse que a senhora anda meio esquecida. É verdade. Foi a gota d'água. Helena chorou sozinha no banheiro daquela noite, se sentindo impotente. Até que Roberto ligou. Dona Helena? É o investigador. Eu preciso falar com a senhora pessoalmente. Encontrei algumas coisas interessantes sobre Verônica Sinclair. Helena sentiu o coração acelerar. Que tipo de coisas? O tipo de coisa que pode mudar tudo. A senhora pode vir ao meu escritório amanhã? Posso. Pela primeira vez em meses, Helena sentiu uma fagulha de esperança. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e deixa seu like. No final desse vídeo, quero que você responda essa pergunta. E se fosse você no lugar de Helena, o que você faria? Helena chegou ao escritório de Roberto no dia seguinte com o coração batendo forte. O lugar era discreto, num prédio comercial antigo no Bronx. Uma sala pequena com uma mesa de madeira, um computador e várias pastas empilhadas. Roberto era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar cansado de quem já tinha visto muita coisa na vida. Ele apontou para a cadeira na frente da mesa. Senta, Dona Helena. O que eu vou te mostrar não é fácil de ouvir. Helena se sentou, as mãos suando frias. Roberto abriu uma pasta grossa e começou a tirar documentos, fotos e impressões de telas. Verônica Sinclair não é quem ela diz ser. Na verdade, nem o sobrenome é real. O nome dela é Verônica Santos. Ela cresceu em Newark, Nova Jersey, numa família de classe média baixa. Helena franziu a testa. Mas ela sempre fala sobre a família rica dela, sobre estudar na Europa. Mentira! Tudo mentira! Roberto colocou uma foto na frente de Helena. Era Verônica, mais jovem, com roupa simples, numa foto de formatura de ensino médio. Ela estudou em escola pública. Nunca pisou na Europa. A família dela é honesta, trabalhadora, mas definitivamente não é rica. Helena pegou a foto, incrédula. Como ela conseguiu construir essa vida toda? Casamentos. Roberto colocou mais documentos na mesa. Verônica se casou 3 vezes nos últimos 8 anos. Sempre com homens ricos. O primeiro foi um empresário de construção, 62 anos. Eles se casaram, ela ficou 2 anos com ele e pediu divórcio. Levou $200 mil no acordo. Helena sentiu um frio na espinha. O segundo foi um advogado de sucesso, 55 anos. Mesmo padrão. Casou, esperou 1 ano e meio, divorciou. Dessa vez foram $300 mil. E o terceiro? Roberto fez uma pausa dramática. O terceiro quase a colocou na cadeia. O que aconteceu? Ela tentou forjar documentos para ficar com a casa dele. Ele descobriu e a processou. O caso foi arquivado porque ele não quis levar adiante, mas teve ordem de restrição. Ela não pode nem chegar perto do cara. Helena estava pálida. Meu Deus, e o Marcos não sabe de nada disso? Ela apagou o rastro digital. Mudou de nome nas redes sociais. Criou uma persona completamente nova. Seu filho conheceu a versão fabricada dela. Mas a real? A real é uma mulher que vê casamento como profissão. Roberto colocou mais um documento na mesa. E tem mais. Eu consegui acesso a umas conversas dela com uma amiga, uma tal de Bruna. Elas falam abertamente sobre o plano. Ele ligou o notebook e colocou para Helena ouvir. Era um áudio de WhatsApp. A voz de Verônica, clara e fria. Menina, esse Marcos é meu jackpot. A empresa dele vale milhões. Eu só preciso aguentar 1 ano de casada e depois eu peço o divórcio. Com o acordo pré-nupcial que eu já estudei, eu saio com no mínimo 2 milhões. 2 milhões. Bruna, eu tô rica. A voz da amiga ria. E a mãe dele? Você disse que ela é chata. Aquela velha? PFF. Ela é um nada. Uma costureira pobre que acha que tem moral para me julgar. No dia do casamento eu vou dar um show. Vou mostrar para ela e para todo mundo qual é o lugar dela.
Ela vai se arrepender de ter tentado me afastar do Marcos. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Não era imaginação. Não era ciúme. Era real. Tudo era real. Roberto desligou o áudio. Tem mais 3 áudios assim. Todos gravados nas últimas semanas. Ela detalha o plano todo. Por quê? Por que ela faria isso? Por que humilhar uma pessoa que nunca fez nada contra ela? Por que gente assim precisa de poder, Dona Helena? Ela não aguenta ter alguém que vê através da máscara dela. Você viu quem ela realmente é desde o primeiro dia. Isso incomoda ela. Então ela quer te destruir. Helena limpou as lágrimas. Eu preciso contar pro Marcos. Preciso mostrar isso para ele. Roberto balançou a cabeça. Dona Helena, eu trabalho com isso há 20 anos. Pessoas como a Verônica são extremamente perigosas quando se sentem encurraladas. Se a senhora chegar no seu filho agora, ela vai inventar alguma história, vai virar o jogo. Ela é mestre nisso. Mas eu tenho as provas. E ela tem o coração dele. Quem a senhora acha que ele vai acreditar? Na mãe que ele já acha que está sendo ciumenta e difícil? Ou na noiva perfeita que ele ama? Helena sentiu o peso daquelas palavras. Roberto tinha razão. Marcos estava tão manipulado que mesmo com provas ele poderia duvidar. Então o que eu faço? Fico quieta e deixo meu filho se casar com essa víbora? Roberto se inclinou para a frente. Não. A gente espera ela dar o próximo passo. A senhora ouviu o áudio. Ela disse que vai dar um show no dia do casamento. Ela vai fazer algo público, algo que não tem como negar ou esconder. E quando ela fizer isso, na frente de 300 pessoas, aí sim a senhora aparece com as provas. Mas, e se ela me humilhar? E se for algo horrível? Provavelmente será. Mas vai ser a armadilha dela. Porque quanto mais longe ela for, mais devastadora vai ser a queda dela. E aí seu filho não vai ter como defender ela. Helena respirou fundo. A ideia de aguentar mais humilhação, de esperar Verônica atacar de novo, era dolorosa. Mas ela entendeu a estratégia. Eu vou precisar de coragem. A senhora já tem coragem, Dona Helena. Se não tivesse, não teria me procurado. Roberto colocou todos os documentos de volta na pasta e entregou para ela. Guarda isso num lugar seguro. Não conta para ninguém, nem para sua amiga Conceição. Quanto menos gente souber, melhor. Helena pegou a pasta e a abraçou contra o peito. E no dia do casamento? No dia do casamento, eu vou estar lá, discreto, como convidado comum, com câmeras escondidas, gravando tudo. Quando ela explodir, e ela vai explodir, a gente vai ter tudo documentado. Aí a senhora entra com as provas e acabou o jogo dela. Helena sentiu, ainda com lágrimas nos olhos, mas agora com uma determinação que não sentia há meses. Ela saiu do escritório e foi direto para casa. Escondeu a pasta no fundo do armário, atrás de lençóis velhos onde ninguém procuraria. Nos dias seguintes, Helena fez o impossível, agiu como se nada tivesse acontecido. Ela atendeu as ligações de Marcos, foi educada quando Verônica estava por perto, suportou os comentários maldosos em silêncio. Verônica, por sua vez, intensificou os ataques. Como se sentisse que estava perto da vitória final. Uma semana antes do casamento, houve o chá de panela. Verônica convidou apenas as amigas ricas dela e, por obrigação, Helena e Conceição. Foi no apartamento de uma das amigas, um lugar enorme com vista para o Central Park. Tudo era branco, minimalista, impecável. As mulheres presentes usavam roupas de grife e joias caras. Helena chegou com um presente simples mas bem escolhido, um jogo de panelas que ela tinha pesquisado bastante. Nada extravagante, mas de boa qualidade. Quando foi a hora de abrir os presentes, Verônica rasgou os papéis com entusiasmo falso. Cada presente era mais caro que o outro. Eletrônicos de luxo, cristais importados, peças de decoração caríssimas. Até que chegou o presente de Helena. Verônica abriu a caixa e olhou para as panelas. O silêncio na sala foi constrangedor. Ah, panelas! Verônica disse, sem esconder o desdém. Que prático! As amigas riram baixinho. Uma delas comentou, gente, panela?
Quem é que ainda cozinha em casa? Outra emendou: é verdade. A gente tem chefe particular, né? Verônica olhou para Helena com aquele sorriso cruel. Obrigada, dona Helena. É que eu não sei se vou usar muito. Sabe como é? A gente tem funcionários para cozinhar. Mas quem sabe eu doe para alguém que precise mais. Helena sentiu as bochechas queimarem, mas respirou fundo. Lembrou das palavras de Roberto. Espera. Só mais alguns dias. Conceição, ao lado dela, segurou sua mão por baixo da mesa, dando força. O casamento estava marcado para o sábado seguinte. Faltava menos de uma semana. E Helena sabia que aquela seria a semana mais difícil da vida dela. Mas ela também sabia que no final, a verdade ia vencer. Pelo menos era nisso que ela precisava acreditar para não desmoronar completamente. A semana antes do casamento passou como um borrão de ansiedade e tensão. Helena mal dormia à noite. Ela ensaiava mentalmente o que diria, como reagiria, tentando se preparar para o que Verônica pudesse fazer no dia do casamento. Marcos estava completamente absorvido pelos preparativos finais. Ele ligava para Helena ocasionalmente, mas as conversas eram curtas e superficiais. Mãe, tá tudo bem? A senhora confirmou que vai estar lá às 3 da tarde, né? Ótimo! Beijo, mãe! Ele não perguntava como ela estava se sentindo. Não percebia o cansaço na voz dela. Estava cego demais, apaixonado demais, manipulado demais. Na quinta-feira antes do casamento, Verônica fez questão de levar Helena para a última prova do vestido de madrinha. Helena tinha esperança de que não fosse sozinha, mas quando chegou na boutique, Verônica estava lá. Sozinha. Oi, dona Helena. Marcos está super ocupado hoje, então ele me pediu para vir com a senhora. O sorriso era de quem tinha planejado aquilo. Helena entrou no provador e vestiu o vestido. Quando saiu, Verônica observou de cima a baixo com aqueles olhos frios. Sabe, dona Helena, eu estava pensando, talvez seja melhor a senhora não se sentar na mesa principal no casamento. Helena piscou. Como assim? É que a mesa principal é para a família mais próxima. E como a gente não tem tido muito contato ultimamente, achei que a senhora ficaria mais confortável em outra mesa. Com seus amigos. Helena sentiu a raiva subir. Marcos concordou com isso? Ah, eu ainda não falei com ele. Mas tenho certeza que ele vai entender. É melhor para todo mundo. Verônica se levantou e se aproximou, baixando a voz. Inclusive para a senhora. Porque, sinceramente, dona Helena, a senhora não se encaixa no nosso mundo. E no sábado, todo mundo vai perceber isso. Vai ser constrangedor para a senhora. Helena olhou nos olhos dela e, pela primeira vez, não desviou o olhar. Eu vou estar lá, na mesa que o meu filho escolher para mim. E eu vou estar de cabeça erguida. Verônica sorriu. Um sorriso que dizia, veremos. No dia seguinte, sexta-feira, véspera do casamento, Marcos ligou para Helena à noite. Mãe, eu só queria dizer, obrigado. Por tudo. Eu sei que às vezes a gente tem nossos desentendimentos, mas amanhã é um dos dias mais importantes da minha vida e eu preciso que a senhora esteja lá. Eu te amo, mãe. Helena começou a chorar. Eu também te amo, filho. Mais do que você imagina. A senhora tá bem? Por que tá chorando? São lágrimas de felicidade, meu filho. Só isso. Quando desligou o telefone, Helena se ajoelhou e rezou. Rezou por força. Rezou por justiça. Rezou para que tudo desse certo. No sábado de manhã, dia do casamento, Helena acordou às 6. Ela mal tinha dormido. Tomou um banho demorado, fez o cabelo com cuidado e vestiu o tal vestido de madrinha que tinha custado $1.800. Conceição passou para buscá-la às 2 da tarde. Você está linda, Helena. Pronta? Pronta. Mas a voz dela tremia. O Grand Plaza Hotel estava deslumbrante. Flores brancas por todos os lados. Lustres de cristal imensos. Um tapete vermelho na entrada. 300 convidados começavam a chegar, todos vestidos com elegância máxima. Helena entrou no salão e se sentiu pequena no meio de tanta ostentação. Ela procurou por Marcos e o encontrou na área dos noivos, vestindo um smoking impecável. Mãe,
Ele abriu um sorriso enorme e a abraçou. A senhora está linda. Você também, meu filho. Eu estou tão orgulhosa de você. Marcos a levou até a mesa principal. A senhora vai sentar aqui, do meu lado, onde a mãe do noivo deve estar. Helena sentiu um alívio. Então Verônica não tinha conseguido mudá-la de lugar. Mas quando Verônica apareceu, deslumbrante no vestido de noiva branco de $40.000, Helena viu a irritação nos olhos dela ao perceber que Helena estava na mesa principal. A cerimônia foi bonita. Marcos chorou quando viu Verônica entrando. Os votos foram românticos, cheios de promessas de amor eterno. Helena assistiu a tudo com o coração apertado, sabendo que tudo aquilo era mentira. Depois da cerimônia, os convidados foram para o salão de festas. A decoração era de tirar o fôlego. Mesas decoradas com arranjos altíssimos de flores brancas e douradas. Uma pista de dança enorme. E no canto, uma mesa de doces elaborada, com o bolo de casamento de 2 andares no centro. Era uma obra de arte, branco, com detalhes dourados e flores de açúcar. Os convidados se sentaram. Helena estava na mesa principal, ao lado de Marcos. Do outro lado dele estava Verônica, cercada pelas amigas ricas. O jantar foi servido. Lagosta, filé mignon, vinhos caros. Tudo era perfeito demais, artificial demais. Chegou a hora dos discursos. O pai de Verônica, um homem simples que parecia tão deslocado quanto Helena naquele ambiente, fez um discurso rápido e emocionado sobre a filha. Verônica manteve o sorriso, mas Helena percebeu que ela estava tensa. Provavelmente irritada que o pai revelasse demais sobre as origens humildes da família. Então foi a vez de Helena. Marcos se levantou e anunciou: agora, minha mãe gostaria de dizer algumas palavras. Helena não sabia que teria que falar. Ela não tinha preparado nada. Mas se levantou, tremendo, e pegou a taça de champanhe. Ela olhou para o filho, para os 300 convidados. E então começou a falar, com a voz embargada. Marcos, meu filho, você é a razão da minha vida. Tudo que eu fiz, todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir trabalhando, tudo valeu a pena por você. Eu só quero que você seja feliz. E eu espero, eu rezo, que você encontre o amor verdadeiro. O tipo de amor que não esconde quem você é. O tipo de amor que respeita de onde você veio e quem te criou. As pessoas bateram palmas educadamente. Marcos estava emocionado. Mas Verônica estava furiosa. Quando Helena se sentou, Verônica se levantou bruscamente. Eu também gostaria de dizer algo. Sua voz estava estranha, tensa. Marcos olhou para ela, surpreso. Amor? A gente não tinha combinado de você falar. Eu mudei de ideia. Verônica olhou direto para Helena. Sabe, casamento é sobre família. É sobre unir pessoas. Mas tem gente que não entende o próprio lugar. Tem gente que vive no passado, que não consegue aceitar que as coisas mudaram. Que insiste em ser, como eu posso dizer, um peso. O salão ficou em silêncio. As pessoas começaram a se entreolhar, sentindo a tensão. Marcos franziu a testa. Verônica, do que você está falando? Mas Verônica não estava mais ouvindo. Ela tinha bebido 3 taças de champanhe rápido demais. A raiva que ela segurava há meses estava explodindo. Ela apontou para Helena. Estou falando da sua mãe, Marcos. Dessa mulher que passa o tempo todo tentando nos separar, me julgando, achando que é melhor do que eu só porque te criou sozinha. O salão inteiro estava em silêncio absoluto. 300 pessoas paralisadas, olhando para Verônica como se ela tivesse enlouquecido. Marcos se levantou rapidamente. Verônica, para. Você bebeu demais. Amor, vamos sair um pouco. Eu não bebi demais. Verônica o empurrou. Eu bebi o suficiente para finalmente falar a verdade. Sua mãe é uma manipuladora. Ela finge ser essa coitadinha, essa santa, mas na verdade ela tem ciúme de mim. Ciúme porque eu sou tudo que ela nunca foi e nunca vai ser. Helena ficou de pé, as pernas tremendo. Verônica, por favor, não faça isso. Pelo Marcos. Pelo Marcos. Verônica riu, um riso alto e histérico. Tudo é sempre pelo Marcos, né?
Dona Helena? A mãe sacrificada. A mulher que abriu mão de tudo pelo filho. Você acha que isso te dá o direito de controlar a vida dele para sempre? Eu nunca quis controlar nada. Eu só quero proteger meu filho. Proteger. Verônica deu um passo em direção a Helena, os olhos brilhando de ódio. Ou você quer continuar sendo o centro da vida dele? Porque desde que eu apareci, você perdeu esse lugar. E você não aguenta, né? Marcos tentou segurar o braço de Verônica. Chega! Você tá passando dos limites. Mas Verônica se soltou com força. Ela estava completamente fora de si agora. Meses de fingimento, meses de manter a máscara perfeita, tudo estava desmoronando em questão de minutos. Você quer saber a verdade, Marcos? Verônica gritou. Sua mãe não me respeita porque eu vim de baixo, assim como ela. Mas a diferença é que eu soube sair de lá. Eu me reinventei. Eu não fiquei me lamentando, costurando roupinha para os outros, aceitando as migalhas da vida. Helena sentiu as lágrimas descerem. Não de tristeza, mas de raiva. Como você ousa? Eu ouso porque alguém precisa dizer. Você é patética, Dona Helena. Com suas roupas sem graça, sua vidinha sem graça, seus valores ultrapassados. Você não pertence a esse mundo. Nunca pertenceu. E no fundo, você sabe disso. O salão explodiu em murmúrios chocados. Algumas pessoas começaram a se levantar, sem saber se deviam intervir ou sair. Helena respirou fundo. Sua voz saiu baixa mas firme. Eu sempre soube que não pertenço a esse mundo de aparências. E sabe por quê? Porque eu tenho dignidade. Eu tenho honra. Eu tenho verdade. Coisas que você nunca vai ter, não importa quantos vestidos caros você use ou quantas mentiras você conte. Verônica parou. Aquelas palavras a atingiram como um soco. E foi naquele momento que ela perdeu completamente o controle. Verdade! Verônica gritou. Você quer falar de verdade, sua velha ridícula? E então aconteceu. Verônica se virou, caminhou até a mesa de doces com passos furiosos. As pessoas começaram a perceber o que ia acontecer. Algumas mulheres gritaram não. Marcos correu atrás dela. Mas foi tarde demais. Verônica agarrou o bolo de casamento de 2 andares com as 2 mãos. O bolo era pesado, uma estrutura elaborada de massa, creme e decorações de açúcar. Ela o levantou com dificuldade, virando-se para Helena. Você quer saber qual é o seu lugar? Eu vou te mostrar qual é o seu lugar. E com toda a força que tinha, Verônica arremessou o bolo na direção de Helena. O bolo voou pelo ar em câmera lenta, desmanchando-se no trajeto. Ele atingiu Helena em cheio, explodindo contra sua cabeça e ombros. Pedaços de massa, creme branco e glacê dourado cobriram seu rosto, seu cabelo, seu vestido de $1.800. Helena ficou ali, parada, coberta de bolo, em choque absoluto. O salão explodiu. Pessoas gritavam. Algumas mulheres choravam. Homens se levantaram, incrédulos. Câmeras de celular começaram a gravar tudo. Marcos ficou paralisado por 3 segundos, olhando para a cena como se não conseguisse processar o que tinha acabado de acontecer. Sua noiva. Sua mãe. O bolo de casamento espalhado pelo chão. Helena começou a tremer. O creme escorria pelo seu rosto, entrando nos olhos, grudando no cabelo. Ela tentou limpar com as mãos, mas só piorou. E então as lágrimas vieram. Lágrimas de humilhação profunda, de dor, de anos de desrespeito culminando naquele momento horrível. Ela olhou para o filho uma última vez. Marcos estava branco, em choque, olhando alternadamente entre ela e Verônica. Helena não disse nada. Não conseguia. Ela apenas virou e começou a caminhar em direção à saída, deixando um rastro de pedaços de bolo pelo caminho. Mãe! Marcos finalmente reagiu, a voz saindo estrangulada. Mãe, espera! Mas Helena não parou. Não olhou para trás. Conceição correu atrás dela, também chorando, guiando-a para fora do salão. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Verônica estava ali, no meio do salão, o vestido de noiva manchado de glacê, respirando pesado, as mãos ainda tremendo. E lentamente, muito lentamente, ela começou a perceber o que tinha feito.
300 pessoas a olhavam. Não com admiração. Não com respeito. Com horror. Com nojo. Com desprezo absoluto. Marcos se virou para ela. O rosto dele era irreconhecível. A decepção, a raiva, a dor, tudo misturado em uma expressão que Verônica nunca tinha visto nele. O que você fez? Sua voz era um sussurro áspero. Verônica tentou sorrir, tentou voltar a ser a noiva encantadora. Amor, ela mereceu. Você ouviu o que ela disse. O que você fez? Marcos gritou, fazendo Verônica dar um passo para trás. Aquela é minha mãe. A mulher que me criou sozinha. A mulher que trabalhou a vida inteira por mim. E você? Você jogou um bolo na cabeça dela? Marcos, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Marcos estava com os olhos vermelhos agora. Eu entendo que eu fui um idiota. Um idiota cego que não quis ver a verdade. Minha mãe tentou me avisar. Mas eu não escutei. Eu escolhi você. E você fez isso. O melhor amigo de Marcos, Pedro, que estava na mesa ao lado, se aproximou. Marcos, cara, a gente precisa ir atrás da sua mãe. Marcos assentiu, ainda olhando para Verônica com aquela expressão de devastação. Esse casamento acabou. Ele disse, a voz firme agora. Acabou agora. Marcos, não. Acabou. Ele arrancou a aliança do dedo e a jogou no chão, perto dos destroços do bolo. A gente terminou. Acabou. Eu nunca mais quero ver você na minha frente. E então ele correu. Correu atrás da mãe, deixando Verônica sozinha no meio do salão, cercada por 300 convidados que testemunharam sua verdadeira face. Verônica olhou ao redor. Ninguém tinha pena dela. Ninguém vinha consolá-la. As próprias amigas dela tinham se afastado, envergonhadas. Ela tinha acabado de destruir tudo. E o pior ainda estava por vir. Porque no fundo do salão, Roberto, o investigador, tinha gravado cada segundo. Marcos correu pelo corredor do hotel, o coração batendo descontrolado. Ele passou por garçons, por convidados chocados, por todo mundo que tentava falar com ele. Ele só tinha um objetivo: encontrar a mãe. Ele a viu no estacionamento. Helena estava parada ao lado do carro de Conceição, ainda coberta de bolo, chorando de uma forma que Marcos nunca tinha visto. Eram soluços profundos, daqueles que vêm de um lugar de dor que se acumulou por tempo demais. Mãe! Marcos gritou, correndo até ela. Helena se virou. Quando viu o filho, ela tentou limpar o rosto rapidamente, tentou se recompor, mas era impossível. Ela estava quebrada. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Marcos a abraçou, não ligando para o glacê que grudava no smoking dele. Eu deveria ter escutado a senhora. Eu deveria ter acreditado. Eu fui um idiota. Helena o abraçou de volta, chorando no ombro dele como uma criança. Eu tentei te avisar, filho. Eu tentei. Eu sei. Eu sei. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. Conceição estava ali, chorando também, segurando a bolsa de Helena e uma toalha que ela tinha pegado do banheiro do hotel. Marcos se afastou um pouco e olhou para a mãe. O rosto dela estava vermelho, manchado de maquiagem e creme. O cabelo que ela tinha arrumado com tanto cuidado estava destruído. O vestido caro estava arruinado. Vem, mãe. Vamos embora daqui. E os convidados? E o casamento? Helena perguntou, a voz trêmula. Não existe mais casamento. Marcos disse com firmeza. Acabou. Eu terminei com ela na frente de todo mundo. Helena fechou os olhos, aliviada e ao mesmo tempo exausta. Foi quando Pedro, o melhor amigo de Marcos, apareceu correndo no estacionamento. E com ele estava Roberto, o investigador. Marcos! Pedro chamou. Cara, tem uma pessoa aqui que precisa falar com você e com a sua mãe. Marcos franziu a testa. Quem? Roberto se apresentou. Meu nome é Roberto Silva. Eu sou investigador particular. Fui contratado pela amiga de sua mãe, Dona Conceição, há algumas semanas. E eu tenho informações sobre Verônica que você precisa saber. Agora.
Marcos olhou para a mãe, confuso. Mãe, o que está acontecendo? Helena respirou fundo. Filho, eu descobri quem a Verônica realmente é. Mas eu não pude te contar antes porque eu sabia que você não ia acreditar em mim. Roberto abriu a pasta que carregava. Ali mesmo, no estacionamento do hotel, sob a luz dos postes, ele começou a mostrar tudo. As fotos, os documentos, os casamentos anteriores, os processos, as fraudes. Marcos lia cada papel com os olhos arregalados. Isso não pode ser verdade. É verdade, Marcos. Roberto disse. E tem mais. Ele pegou o celular e colocou para tocar os áudios. A voz de Verônica ecoou no estacionamento silencioso. Esse Marcos é meu jackpot. Eu só preciso aguentar um ano de casada. Eu saio com no mínimo 2 milhões. Aquela velha, ela é um nada. No dia do casamento eu vou dar um show. Marcos ficou branco. Suas pernas fraquejaram e Pedro teve que segurá-lo. Eu ia casar com ela. Eu ia, meu Deus. Ela te manipulou, filho. Helena disse, a voz ainda trêmula mas agora mais firme. Ela manipulou você desde o começo. E eu vi. Eu senti. Mas ela foi tão boa em me fazer parecer a vilã que você não conseguiu ver. Marcos se ajoelhou ali mesmo, no chão do estacionamento, e começou a chorar. Mãe, o que eu fiz? O que eu fiz com a senhora? Eu deixei ela te humilhar. Eu escolhi ela ao invés de escolher a senhora. Helena se ajoelhou também, pegando o rosto do filho entre as mãos pegajosas de glacê. Você foi enganado, Marcos. Por uma profissional. Mas agora você sabe a verdade. E é isso que importa. Eu preciso voltar lá dentro. Eu preciso dizer para todo mundo quem ela realmente é. Roberto concordou. Eu gravei tudo o que aconteceu no salão, incluindo ela jogando o bolo. Isso já está se espalhando nas redes sociais. Mas se você quiser confrontá-la publicamente com essas provas, agora é a hora. Marcos limpou as lágrimas e se levantou. Algo mudou no rosto dele. A dor deu lugar a uma determinação fria. Vamos terminar isso. Eles voltaram para o salão. Os convidados ainda estavam lá, a maioria de pé, conversando em grupos chocados. Verônica estava sentada sozinha em uma cadeira, o rosto nas mãos, o vestido de noiva manchado. Quando ela viu Marcos voltando, seu rosto se iluminou com esperança. Ela se levantou rapidamente. Marcos! Amor, me desculpa, eu não sei o que deu em mim. Eu bebi demais, Cala a boca! Marcos disse, a voz cortante como uma lâmina. Verônica piscou, chocada. Ele nunca tinha falado assim com ela. Marcos subiu no pequeno palco onde a banda estava. Pegou o microfone. Posso ter a atenção de todos, por favor? O salão silenciou. Todas as 300 pessoas voltaram a olhar para ele. Eu gostaria de pedir desculpas a todos vocês por essa situação. Vocês vieram aqui para um casamento e presenciaram algo horrível. Mas há coisas que vocês precisam saber sobre quem Verônica Sancler realmente é. Verônica ficou pálida. Marcos, não. Seu nome verdadeiro é Verônica Santos. Ela se casou 3 vezes antes de mim. Sempre com homens ricos. Sempre terminando em divórcio lucrativo. Ela forjou documentos, foi processada, e tem ordem de restrição de um ex-marido. Gás encheram o salão. Verônica começou a andar em direção à porta, mas Pedro e outros 2 amigos de Marcos bloquearam a saída. E mais do que isso, Marcos continuou, a voz quebrando, ela planejava fazer o mesmo comigo. Casar, esperar um ano, divorciar e sair com milhões. Tudo isso foi gravado em conversas com uma amiga dela. Conversas onde ela também chamava minha mãe, a mulher que me criou sozinha, de velha e nada ponto. O salão explodiu em murmúrios indignados. Algumas pessoas apontavam para Verônica com nojo. Roberto subiu no palco e conectou o celular ao sistema de som. Os áudios de Verônica ecoaram pelo salão inteiro, aquela voz fria e calculista admitindo tudo. Quando os áudios terminaram, o silêncio era absoluto. E então, algo surpreendente aconteceu. Alguém começou a aplaudir. Era uma senhora idosa,
amiga da família de Marcos. E então outra pessoa. E outra. Até que o salão inteiro estava aplaudindo. Mas não estavam aplaudindo Verônica. Estavam aplaudindo a justiça. Estavam aplaudindo Helena, que estava parada na entrada do salão, ainda coberta de bolo, mas agora com a cabeça erguida. Verônica olhou ao redor, percebendo que estava completamente sozinha. Suas amigas tinham sumido. Os convidados a olhavam com desprezo. Até seus próprios pais pareciam envergonhados. Ela tentou uma última cartada. Marcos, por favor, eu te amo. De verdade. Você não sabe o que é amor. Marcos desceu do palco e caminhou até ela. Amor é o que minha mãe sentiu por mim a vida inteira. Trabalhando até as mãos sangrarem. Abrindo mão de tudo. Sendo humilhada por você e ainda assim ficando quieta só para não me perder. Isso é amor. Você só ama dinheiro. Ele se virou para o salão. Esse casamento está cancelado. Podem ir embora. E Verônica, você também. Verônica ficou parada no meio do salão, completamente exposta. Os convidados começaram a sair, um por um, mas não antes de lançar olhares de desprezo na direção dela. Algumas mulheres balançavam a cabeça, enojadas. Homens faziam comentários baixos entre si. Eu sempre achei ela estranha, alguém comentou ao passar. Pobre Marcos. Que sorte que ele descobriu a tempo, disse outra pessoa. As amigas ricas de Verônica, aquelas que riram com ela quando Helena era humilhada, desapareceram como fumaça. Nenhuma ficou para defender a noiva. Afinal, elas só estavam ali pelo status, pela ostentação. E agora, ser associada a Verônica era sinônimo de vergonha. Os pais de Verônica se aproximaram dela, constrangidos. O pai, aquele homem simples que tinha feito o discurso emocionado, estava com os olhos marejados. Verônica, o que você se tornou? Ele perguntou, a voz quebrada de decepção. A mãe dela apenas balançou a cabeça e saiu, incapaz de olhar para a filha. Verônica estava sozinha. Completamente sozinha. Ela tentou sair pela porta principal, mas os fotógrafos que tinham sido contratados para o casamento estavam lá, junto com alguns convidados que filmavam tudo com celulares. A saída dela seria registrada. A caminhada da vergonha seria eternizada nas redes sociais. Verônica correu para os fundos do hotel, saindo por uma porta de serviço, o vestido de noiva arrastando pelo chão sujo, manchado de glacê e lágrimas. Ela chamou um Uber e foi embora da forma mais humilhante possível. Enquanto isso, dentro do salão, Marcos foi até Helena. Ele a abraçou novamente, dessa vez por mais tempo. Mãe, eu não sei como pedir desculpas pelo que eu fiz. Por não ter acreditado na senhora. Por ter deixado ela te tratar daquele jeito. Helena afagou o cabelo do filho. Você foi enganado, Marcos. Ela era boa no que fazia. Mas o importante é que agora você vê a verdade. Eu passei meses te afastando. Meses escolhendo ela ao invés de escolher a senhora. Como você pode me perdoar? Porque você é meu filho. E o amor de mãe não tem condições. Não tem limites. Helena sorriu através das lágrimas. Eu sempre vou te perdoar. Os convidados que restavam começaram a se aproximar de Helena. Pessoas que ela nem conhecia direito vinham pedir desculpas, dizer que ela não merecia aquilo, que era uma mulher forte e admirável. Um senhor idoso, dono de uma das maiores empresas de tecnologia de Nova York e amigo de Marcos, apertou a mão de Helena. Dona Helena, eu criei 3 filhos sozinho depois que minha esposa faleceu. Eu sei o que é sacrifício. E eu vi hoje uma mulher de fibra, de caráter. A senhora tem a minha admiração. Helena agradeceu, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Pedro se aproximou com uma toalha e uma garrafa de água. Dona Helena, tem um banheiro aqui perto onde a senhora pode se limpar um pouco. Eu peço pro pessoal do hotel ajudar. Helena aceitou. Conceição a acompanhou até o banheiro luxuoso do hotel. Lá, ela finalmente tirou todo o glacê do cabelo, limpou o rosto, removeu a maquiagem borrada. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher cansada, mas vitoriosa. Acabou, Helena, Conceição disse, abraçando a amiga. Você venceu. A verdade venceu. Eu não queria vencer nada, Helena respondeu, a voz baixa. Eu só queria proteger meu filho.
E você protegeu. Se não fosse por você, ele teria se casado com aquela cobra e perdido tudo. Quando Helena voltou ao salão, já quase vazio, Marcos estava conversando com Roberto e Pedro sobre os próximos passos. Ela vai tentar processar? Pedro perguntou. Roberto balançou a cabeça. Ela pode tentar, mas não tem base. O acordo pré-nupcial que ela assinou diz claramente que em caso de má conduta comprovada, ela não recebe nada. E a gente tem má conduta documentada até não poder mais. Os áudios, os vídeos de hoje, o histórico dela, ela não tem chance. E se ela tentar inventar alguma coisa? Marcos perguntou. Daí ela cava o buraco ainda mais fundo. Eu tenho cópias de tudo guardadas em 3 lugares diferentes. Ela sabe que está derrotada. Marcos assentiu, aliviado mas ainda visivelmente abalado. Helena se aproximou. Filho, vamos para casa. Você precisa descansar. Eu não sei se consigo, mãe. Eu continuo pensando em como eu fui idiota. Em quantas vezes eu te magoei defendendo ela. Então para de pensar nisso. O que passou, passou. Agora a gente segue em frente. Eles saíram do hotel juntos. Marcos ofereceu carona para Conceição e Roberto, agradecendo profundamente pelo trabalho dele. Quanto eu te devo? Marcos perguntou. Dona Conceição já pagou pelos meus serviços. Mas se você quiser me agradecer mesmo, cuida bem dessa mãe que você tem. Porque mulher assim não existe duas. Marcos prometeu que sim. No carro, voltando para casa, Marcos e Helena ficaram em silêncio por um tempo. Até que Marcos disse: Mãe, eu quero fazer alguma coisa. Alguma coisa grande. Para compensar tudo isso. Para honrar a senhora. Helena balançou a cabeça. Você não precisa compensar nada, filho. Eu preciso, mãe. Não pela senhora, mas por mim. Eu preciso fazer algo que signifique alguma coisa. Que ajude outras pessoas. Helena olhou para ele, curiosa. O que você está pensando? Eu vou criar uma fundação. Uma fundação para ajudar mães solteiras que estão lutando como a senhora lutou. Mulheres que trabalham 3 empregos para criar os filhos. Mulheres que precisam de apoio, de oportunidades, de respeito. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas boas. Marcos. E eu vou colocar o nome da senhora. Fundação Helena Wellington. Para que todo mundo saiba quem é a mulher mais forte que eu conheço. Helena não conseguiu responder. Ela apenas segurou a mão do filho e apertou forte. Nas semanas seguintes, a história se espalhou. Os vídeos da cena do bolo viralizaram nas redes sociais. Verônica se tornou um meme, um símbolo de caça-fortunas que foi desmascarada. Ela tentou fazer controle de danos, postou um texto nas redes sociais se vitimizando, mas ninguém acreditou. Os ex-maridos dela começaram a dar entrevistas, contando suas próprias histórias de manipulação e abuso emocional. Um deles até entrou com um novo processo contra ela. Verônica perdeu tudo. O apartamento que ela alugava com o dinheiro dos divórcios anteriores. Os amigos. A reputação. Ela teve que voltar para Newark, para a casa dos pais, completamente derrotada. Enquanto isso, Helena voltou para sua rotina simples, mas agora com filho presente de verdade. Marcos começava a visitar ela todo domingo novamente. Eles voltaram a ter os almoços caseiros, com o famoso bolo de cenoura. E lentamente, a vida de ambos começou a se reconstruir. Mas a história ainda não tinha terminado. Porque algo inesperado estava prestes a acontecer. Algo que ninguém, nem mesmo Helena, poderia ter previsto. 6 meses se passaram desde aquele sábado fatídico no Grand Plaza Hotel. A vida de Helena tinha mudado de formas que ela jamais imaginou. A Fundação Helena Wellington foi inaugurada em uma cerimônia bonita e emocionante, com a presença de dezenas de mães solteiras que seriam as primeiras beneficiadas. A fundação oferecia microcrédito para pequenos negócios, cursos profissionalizantes, creche para as crianças e apoio psicológico. Helena chorou durante o discurso de inauguração. Marcos estava ao lado dela, orgulhoso, segurando a mão da mãe. Essa fundação existe porque minha mãe me ensinou que dignidade não se mede por dinheiro, mas por caráter, ele disse para a plateia. Ela trabalhou a vida inteira com as mãos, costurando, para que eu tivesse oportunidades.
E agora, outras mulheres como ela vão ter essas mesmas oportunidades. A história de Helena e Marcos tinha se tornado inspiradora. Eles foram convidados para entrevistas, podcasts, eventos. Helena, que sempre foi tímida, aprendeu a falar em público, a contar sua história sem vergonha. Eu não tenho vergonha de onde vim, ela disse em uma dessas entrevistas. Tenho vergonha de quem esquece de onde veio e pisa nas pessoas para subir. Marcos também mudou. Ele ficou mais humilde, mais atento, mais presente. Ele aprendeu que sucesso sem valores não significa nada, que dinheiro sem caráter é vazio. E foi em um dos eventos da fundação, 3 meses depois da inauguração, que algo inesperado aconteceu. Marcos conheceu Sofia. Sofia Martinez era professora de artes em uma escola pública do Bronx. Ela tinha se inscrito na fundação para conseguir apoio para abrir um ateliê comunitário onde crianças de baixa renda pudessem aprender pintura, escultura e outras formas de arte. Quando ela apresentou o projeto para o comitê da fundação, Helena estava presente. E ela viu o brilho nos olhos do filho quando Sofia falava. Não era o brilho de encantamento superficial que ela tinha visto com Verônica. Era algo diferente. Era admiração genuína. Sofia era bonita, mas de uma forma natural. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples. Roupas confortáveis e sem marca. Olhos expressivos que brilhavam quando ela falava das crianças que ensinava. Essas crianças não têm acesso à arte, Sofia explicava com paixão. E arte não é luxo. Arte é expressão. É cura. É uma forma de elas processarem o mundo difícil em que vivem. Eu só preciso de um espaço e material básico. O resto, eu faço. O projeto foi aprovado imediatamente. E Marcos se ofereceu para visitar a escola onde Sofia trabalhava, para entender melhor como a fundação poderia ajudar. Nos meses seguintes, Marcos e Sofia começaram a se encontrar com frequência. Sempre para falar de trabalho, de projetos, de como ajudar mais pessoas. Mas Helena percebia que era mais do que isso. Ela viu Marcos rindo de novo. Realmente rindo, não aquele riso forçado dos últimos meses. Ela viu o filho voltando a ter luz nos olhos. Um domingo, Marcos levou Sofia para conhecer Helena oficialmente. Helena estava nervosa. Depois de Verônica, ela tinha medo de confiar em qualquer mulher que se aproximasse do filho. Mas quando Sofia entrou na casa, a primeira coisa que ela fez foi abraçar Helena. Dona Helena, é uma honra conhecer a senhora. Marcos fala tanto da senhora que eu sinto que já te conheço. A senhora é uma inspiração. E o abraço era genuíno, caloroso, sem falsidade. Durante o almoço, Sofia comeu 2 porções de cada prato, elogiou a comida com entusiasmo real e até pediu a receita do bolo de cenoura. Minha avó fazia um parecido, ela contou, sorrindo. Ela me criou depois que meus pais morreram em um acidente. Ela era empregada doméstica, trabalhava em 3 casas diferentes. Assim como a senhora, ela me deu tudo com muito pouco. Helena sentiu uma conexão imediata. Essa menina entendia. Ela realmente entendia. Depois do almoço, enquanto Marcos lavava a louça, Sofia ajudou Helena a guardar as coisas. Foi quando ela disse, baixinho, Dona Helena, eu só quero que a senhora saiba. Eu não estou interessada no dinheiro do Marcos. Eu tenho meu trabalho, meu salário. É pouco, mas é meu. E eu amo o que faço. Eu gosto do Marcos pela pessoa que ele é. Pelo coração dele. Pela forma como ele trata a senhora. Isso, para mim, vale mais do que qualquer fortuna. Helena segurou a mão de Sofia. Eu acredito em você, querida. Eu vejo verdade nos seus olhos. Nos meses seguintes, o relacionamento entre Marcos e Sofia floresceu. Era tão diferente do que tinha sido com Verônica. Não tinha ostentação, não tinha eventos sociais toda semana, não tinha postagens estratégicas nas redes sociais. Era simples. Era verdadeiro. Era feliz. Marcos levava Sofia para caminhar no parque. Eles assistiam filmes em casa. Cozinhavam juntos. Visitavam exposições de arte em pequenas galerias. E toda semana, sem falta, eles almoçavam na casa de Helena. Em um desses almoços, 10 meses depois de conhecer Sofia, Marcos pediu licença e foi até o quarto. Voltou com uma caixinha pequena. Helena soube imediatamente o que era. Marcos se ajoelhou na frente de Sofia,
ali mesmo na sala simples da casa de Helena, sem luxo, sem produção, sem câmeras. Sofia, você me ensinou o que é amor de verdade. Você me ensinou que felicidade não está nas coisas que a gente tem, mas nas pessoas com quem a gente divide a vida. Você me faz querer ser uma pessoa melhor todo dia. Casa comigo? Sofia estava chorando. Sim. 1000 vezes sim. Helena também chorava, mas dessa vez de pura alegria. O casamento aconteceu 6 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, íntima, em um jardim simples. Apenas 50 pessoas, as mais importantes para eles. Sem ostentação. Sem bolo de 5 andares. Apenas amor. Helena foi a madrinha. E quando chegou a hora do discurso dela, ela se levantou, emocionada. Há 1 ano e meio, eu passei pela experiência mais humilhante da minha vida. Eu fui desrespeitada, diminuída, humilhada. E tudo isso me fez questionar se eu tinha valor. Se eu era suficiente. Mas hoje eu entendo que aquilo não foi sobre mim. Foi sobre revelar quem realmente tinha caráter e quem não tinha. E no final, a verdade sempre vence. Sempre. Ela olhou para Marcos e Sofia, de mãos dadas. Meu filho aprendeu uma das lições mais difíceis da vida, que nem tudo que brilha é ouro. E que às vezes, a maior riqueza está nas coisas mais simples. No amor verdadeiro. Na família. Na honestidade. Helena levantou a taça. Ao meu filho e à minha nora, que escolheram o caminho da verdade. Que vocês sejam sempre felizes. O brinde foi seguido de aplausos calorosos. Naquela noite, enquanto a festa continuava com música simples e risadas genuínas, Helena olhou ao redor e percebeu algo importante. Ela tinha vencido. Não porque Verônica tinha sido desmascarada. Não porque a verdade tinha sido revelada. Ela tinha vencido porque nunca perdeu sua essência. Nunca deixou a crueldade transformá-la em alguém cruel. Nunca abaixou a cabeça, mesmo quando parecia que tinha perdido tudo. E no final, o bem sempre vence o mal. A verdade sempre supera a mentira. E o amor verdadeiro sempre triunfa sobre a falsidade. Marcos se aproximou e abraçou a mãe. Obrigado, mãe, por tudo. Por nunca desistir de mim. Eu nunca vou desistir de você, filho. Nunca. E ali, naquele momento simples mas perfeito, Helena sentiu que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada humilhação, cada momento de dor. Porque no final, o amor venceu. Se você gostou dessa história, então deixe um comentário e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém que você ama.